Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Aviso importante aqui antes de tudo. Este vídeo não tem spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, tá com medo de encontrar alguma informação aqui, eu também não assisti, por isso que estou gravando antes de assistir esse filme. Então esse vídeo não tem spoiler do Vingadores Ultimato, tá? As informações que eu vou falar aqui são coisas até o Guerra Infinita. Então esse vídeo está livre de spoiler. Então, vamos lá. Dia 25 de abril de 2019. Esse foi o dia mais esperado desse ano, lançamento do filme, do 22º filme da franquia Marvel, mais de 10 anos de filmes e de histórias, tudo para que chegasse nesse momento. O filme que na pré-estreia já quebrou diversos recordes de bilheteria e promete ser uma das maiores bilheterias da história do cinema. Exato, estamos aqui falando do Avengers Endgame, ou para nós brasileiros, Vingadores Ultimato. Eu particularmente confesso que eu nunca vi um hype tão grande, uma ansiedade tão grande para um filme quanto eu estou vendo agora para esse filme. Eu me incluo nisso também, estou ansioso, ainda não vi, mas estou ansioso para ver esse filme, é realmente um marco aí, a conclusão de toda uma história, então eu particularmente não vi há muito tempo, se é que eu já vi algo parecido com tanta gente falando sobre isso, ou com vontade, ou indo já ver o filme logo no lançamento, como está acontecendo agora com Vingadores Ultimato. E aí ver toda essa euforia, essa agitação, todo esse tumulto por causa desse filme me fez refletir sobre uma coisa. O que a Marvel fez para conseguir nos deixar nesse sentimento tão intenso? O que ela fez durante esse tempo que deixou a gente nesse estado? O que a Marvel conseguiu nesses 10 anos que conduzisse a gente ao ponto de pessoas saírem do cinema 3 horas da manhã, tendo que acordar cedo no outro dia porque assistiram a pré-estreia, pessoas que choraram porque receberam spoilers do filme e ainda não tinham assistido, pessoas que enfim, deram de tudo e disputaram para comprar os ingressos para poder assistir primeiro, né? O que a Marvel fez? Qual foi o segredo dela que nos levou a esse nível de hype, a esse nível de empolgação com esse filme, o filme que provavelmente vai ser uma das maiores bilheterias da história? Eu fiquei me perguntando o que foi que ela fez. E aí uma coisa eu cheguei à conclusão muito rápido. Com certeza não foi por acaso, nem foi sorte. A Marvel investiu muito nesses 10 anos desse universo cinematográfico Marvel, né? Desde o Homem de Ferro em 2008, foi o primeiro filme da Marvel, até agora o Vingadores Ultimato em 2019, esses 11 anos, mas praticamente 10 anos aí de filmes da Marvel, investiu muito pesado nisso. Tudo para chegar nesse momento. A verdade é que nem tudo são flores, né? Houveram filmes bons, outros filmes nem tão bons assim, alguns altos e baixos, mas a verdade é que todo filme em algum momento, toda a história convergia e apontava para esse momento agora que é o Vingadores Ultimato. Claro que no início isso não era tão óbvio pra gente, né? Como é que a gente, por exemplo, iria imaginar que o Caveira Vermelha de Capitão América, o primeiro Vingador, lançado lá em 2011, apareceria e teria uma importância tão grande como teve em Guerra Infinita em 2018, né? Então esse tipo de coisa no início da história a gente não tinha como saber, a gente não era claro pra gente que tudo apontava para esse momento, mas como o tempo passou a gente percebeu as coisas se juntando, percebiam as histórias se conectando, então a gente percebeu que tudo isso apontava para um momento logo em breve, né, no futuro. As Joias do Infinito são um exemplo disso, né? Elas tiveram, se eu não me engano, a primeira aparição de uma joia foi no Capitão América, o primeiro Vingador lá com o Tesseract, e você vê que a cada filme eles introduziam outra, tinha uma referência a uma outra, e acabou chegando num ponto em que elas eram um ponto-chave da história, né? Tudo convergia, elas eram um ponto fundamental para o que estava prestes a acontecer. Então se hoje a gente está tão envolvido, tão entusiasmado com toda essa história, é porque a Marvel ela fez com que cada história, cada filme, cada referência, cada personagem, cada cena apontasse para um momento específico, preparasse o caminho daquilo que estaria por vir. Cada coisa que a Marvel fez foi para preparar o caminho para o Ultimato. Agora pensa comigo, um universo onde cada história apontava para um momento específico no futuro, onde cada personagem tinha um papel importante
para que esse momento chegasse, o momento em que o bem venceria definitivamente o mal e a paz reinaria nesse universo. Eu quase consigo ver o Capitão América falando: eu entendi a referência. Porque, na verdade, essa é a história da nossa humanidade relatada na Bíblia. Esse é o cenário que nós temos relatados, onde cada livro, em cada tempo, cada rei, profeta, apóstolo, discípulo, cada igreja, cada coisa relacionada na Bíblia, tudo converge para um único dia. O dia do Senhor, o dia em que Deus finalmente julgaria toda a terra. O dia em que o mal será condenado para sempre e a paz reinará para toda a eternidade. Então, quando a gente olha esse paralelo, a gente percebe que o que a Marvel fez não é nada demais, nada tão novo comparado àquilo que Deus já faz desde a criação. Agora, se isso é verdade, por que nós não ficamos nesse mesmo hype com o dia do Senhor? O dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja e nós poderemos desfrutar da sua presença por toda a eternidade, para todo sempre. Por que nos empolgamos mais como uma ficção, com uma história em quadrinhos que virou filme, uma história que você assiste, depois você volta para casa e os seus desafios, os seus problemas, a sua vida continua a mesma e não muda nada? Por que a gente se empolga mais com isso? Por que nós preferimos isso à promessa do Deus único e verdadeiro, que reconciliará em si todas as coisas, nos dará corpos glorificados e nos levará para poder desfrutar da sua presença, do conhecimento da sua pessoa para sempre? E pensando nisso, eu acredito que só tenha uma resposta possível, que é o pecado. O pecado de adorar mais a criatura do que o Criador. E aqui eu não estou falando de forma para julgar quem está empolgado com o filme e parecer um hipócrita, porque eu também quero ver o filme, eu também estou muito animado, estou ansioso para poder ver a conclusão disso tudo. Então não estou aqui falando só para julgar você e sair como hipócrita aqui, tá? Estou te fazendo essas perguntas porque foram as perguntas que eu fiz para mim mesmo. Eu me questionei antes de tudo com relação a isso. E foi por isso que eu percebi que é muito fácil a gente se deixar levar pelas coisas dessa terra e nos desviar da nossa expectativa eterna, né? Não só com os Vingadores, por exemplo, mas pode ser com a última temporada de Game of Thrones ou da série que você gosta, pode ser com o último jogo do Campeonato Brasileiro ou qualquer outro, pode ser com até o dia do seu casamento ou o dia do seu aniversário, enfim, o que seja. A questão é que nenhuma dessas coisas são necessariamente ruins, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar que é de Deus por direito, o lugar de ser o nosso maior anseio, ser aquilo que nós mais buscamos deve ser a Cristo, a nossa maior expectativa, a nossa maior ansiedade deve ser Deus e a sua presença e a sua pessoa, de forma geral. O único Deus verdadeiro, trino, aquele que venceu a morte em Jesus Cristo pela sua ressurreição, que um dia irá nos buscar, ele sim é o nosso hype. Ele deve ser o motivo da nossa euforia, da nossa ansiedade, da nossa agitação. O nosso maior anseio e expectativa deve ser em conhecê-lo, em poder desfrutar do conhecimento da sua presença por toda uma eternidade, passar a eternidade toda o conhecendo e prosseguir em conhecê-lo. Essa deve ser a nossa maior expectativa, o nosso maior anseio. Deus, Cristo, o Espírito Santo, o Deus único e verdadeiro, Ele é o nosso hype. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, antes de tudo, ela deve estar em Cristo, mas não só em Cristo. Nós não podemos usar Cristo para viver apenas pensando nesta vida aqui terrena, mas a nossa esperança deve estar em Cristo para que ela esteja também na eternidade. Cristo, tem uma frase que eu gosto muito que diz que Cristo saiu da eternidade, entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Foi isso que Cristo fez. A obra de Cristo, ela nos livra da corrupção do pecado e nos prepara para nos levar à eternidade, viver, desfrutar de um relacionamento, voltar a um relacionamento genuíno, né, e puro e íntimo com Deus. É isso que nós esperamos, essa é a nossa expectativa. Nossa esperança é a vida eterna ao lado de Deus. Se essa não for a nossa esperança, com certeza nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Não vai ser Vingadores, Ultimato, não vai ser Game of Thrones, não vai ser nada aqui nessa terra, independente do que seja, nada disso conseguirá suprir essa nossa expectativa. Isso tudo é muito legal, é tudo muito bom, mas tudo isso ainda é criatura e nada se compara ao Criador. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo,
deixe o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, poste ele no teu Facebook, no teu Instagram, enfim, me ajuda a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas aí. E não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Seu comentário é muito bem-vindo, desde que não tenha nenhum spoiler. Olha lá, Deus está vendo. Então, fiquem todos com Deus. Grande abraço.